parece que as recomendações foram muito precisas e acertadas, inclusive no tom duro, que geralmente não é um tom adotado pelas recomendações da ONU, mas devido à situação dramática que nós vivemos aqui, me parece que as recomendações foram muito acertadas. Apesar disso, nós não temos visto os governos brasileiros cumprirem com os seus deveres em relação aos direitos dos povos indígenas. E aí eu estou falando dos mais variados temas que estão abordados no relatório da ONU. Você tem situações de genocídio, como acontece com os Guarani Kaiowá, você tem um problema gravíssimo na saúde, onde há recomendações seríssimas em relação a isso, questões relacionadas à educação e principalmente a questão do território, que hoje é uma grande ameaça. Os povos indígenas vêm sofrendo pressões políticas muito violentas, inclusive do próprio Poder Judiciário em algumas situações específicas. O Poder Legislativo é composto hoje por bancadas parlamentares ligadas a setores empresariais destinadas e consideradas anti-indígenas, como, por exemplo, a bancada do agronegócio, e o próprio Poder Executivo atual não sinaliza na direção do reconhecimento dos territórios indígenas, com esse passivo imenso que nós temos hoje. Cerca de 1/3 das terras indígenas estão pendentes de reconhecimento. Então, somando todos esses fatores e mais uma situação de precariedade absoluta da FUNAI, inclusive com o pior orçamento da sua história deste ano para o ano que vem, e o congelamento dos gastos públicos, a gente vê com muita preocupação a situação hoje dos povos indígenas no Brasil e ratifica por completo as recomendações da ONU, da Relatora Especial para Povos Indígenas. Já tivemos uma primeira fala que foi agora do Ministro da Saúde, é um dos temas que ultimamente tem causado mais protestos dos povos indígenas. O que deu para sentir dessa fala? Você acha que realmente o governo, o Ministério da Saúde especificamente, assumiu um compromisso sério? Essa criação do grupo de trabalho já resolve alguma coisa? Olha, grupos de trabalho foram criados ao longo da história para resolver situações de conflito em relação a povos indígenas e, em geral, esses grupos de trabalho resultaram em nenhum resultado prático, né? Então, apesar da sinalização ser positiva, vemos com um certo receio a simples adoção e a formação de um grupo de trabalho sem outros cronogramas mais adiantados. Eu acredito que essa situação recente em relação à saúde indígena, a edição de uma portaria sem qualquer tipo de consulta aos povos indígenas e as reações dos povos indígenas que essa portaria gerou, inclusive com paralisações em 20 estados da federação, mostrou a força do movimento indígena, mostrou que os povos indígenas estão muito articulados na defesa de seus direitos. E as grandes pressões políticas que vem sofrendo certamente serão derrubadas ou sofrerão grande resistência por parte do movimento indígena nacional e os movimentos regionais, estaduais e locais. Então, me parece que foi uma sinalização importante para que o governo saiba que qualquer assunto relacionado à matéria indígena deve, antes de tudo, ser discutida previamente e acordada com os povos indígenas, já que as políticas são realizadas em favor deles ou em desfavor deles, a depender do caso.